Bom, pessoal, agora a gente vai começar a falar de um país que está aí dando tudo o que falar, que é a Venezuela, né? Uma questão muito séria, uma questão muito complexa e que há aí uma divergência política muito séria. Bom, então vamos lá. A Venezuela, ela vem já passou por vários golpes, por várias situações de instabilidade, por ditaduras, até chegar no que a gente tem hoje na atualidade, que também é um grande processo muito sério, né? Então vamos lá. A Venezuela. Os espanhóis passaram a explorar a colônia a partir do século XIX, fazendo a utilização de mão de obra escrava africana para plantar cacau e café. A independência foi obtida em 1819 sob a liderança de Simão Bolívar. Até aqui não tem nada de novo, porque a gente já tinha até conversado sobre isso, né? A gente já tinha falado que ela é uma colônia de exploração espanhola, como a grande parte dos países aqui da América Latina foram, né? E que o Simão Bolívar tinha feito a sua independência, e ele é um Marte, certo? Ele é sim visto como um herói para a população e para os presidentes, para os políticos. O Simão Bolívar dentro da Venezuela ele tem uma importância muito grande. Depois a gente tem, após o governo do general Antônio Paz, quase um século de ditadura, guerras civis e disputas nas fronteiras, a descoberta das grandes jazidas de petróleo se deu no início do século XX. As primeiras eleições presidenciais se deram apenas a construção de 1947. Então, olha só, até 1947 a gente não tinha um processo democrático instalado dentro da Venezuela. A gente vinha com uma sequência de ditaduras, certo? Bom, e aí vem a questão de aparecer o Hugo Chávez no contexto da Venezuela, né? Daí começou os processos democráticos, porém a gente ainda vai ter situações onde golpes foram feitos, golpes de Estado na tentativa de tirar presidentes foram feitos, golpes militares. E aí entra em cena o Hugo Chávez, tá? A gente vai dar um pulo na história, mas eu preciso que vocês entendam que ela veio aí então de um processo ditatorial, entra em um processo democrático e a gente tem aí a tentativa de um golpe militar feita por Hugo Chávez. Nesse momento, Hugo Chávez não consegue se manter no poder. Posteriormente, ele é eleito, aí sim, num processo democrático, e ele chega ao poder, certo? Então, olha só. Aproximadamente 1.000 militares foram presos, incluindo o coronel Hugo Chávez. Em 1993, Pérez, que era, então, presidente, foi afastado devido às acusações sobre desvio de milhões de dólares do governo. No ano de 1988, Hugo Chávez foi anistiado. Ele participou de um golpe. Então, tá vendo, o Hugo Chávez ele tem um passado dentro da Venezuela de tentativa de golpe, de tentativa de corrupção, enfim. Ele já era uma figura um pouco controversa dentro do cenário venezuelano, certo? Bom, e aí o Chávez chega ao poder, né, por um golpe. Então, em 2002, o presidente Chávez sofreu uma tentativa de golpe, o qual tirou o poder por 2 dias. Apoiado por seus soldados leais e pela população, ocorreu o contra-golpe, o que garantiu o retorno de Chávez à presidência, certo? Ele sempre teve um grande apoio das forças armadas e até boa parte da população apoiava o Hugo Chávez, até sua morte, tá? Até a morte, Chávez teve uma boa popularidade dentro da Venezuela. Em 2004, um plebiscito organizado pela oposição questionou a permanência de Chávez no poder. Os venezuelanos optaram pela permanência. Então, isso aí prova que esses venezuelanos tinham Hugo Chávez como um bom presidente, como um bom governo. Em 2009, a aprovação de reeleições indefinidas para o cargo de presidente. Isso foi bem complexo. Hugo Chávez mexeu na Constituição venezuelana, mexeu mais de uma vez na Constituição venezuelana, certo? E ele foi moldando ela de acordo com as suas vontades. Só que algumas atitudes do Hugo Chávez questionaram o sistema democrático e colocaram em xeque o seu governo do ponto de vista de lealdade à democracia. E uma delas foi colocar o direito às eleições indefinidas. Depois, o Morales depois faz isso na Bolívia também. O que ele faz? A gente não tem aquela ideia, que nem aqui no Brasil, a cada 2 anos, 2 mandatos de 4 anos, então seriam 8 anos, os presidentes, os líderes do executivo, eles têm que deixar o mandato, não é assim? Então, aqui no Brasil, o executivo, a cada 2 anos, a cada 2 mandatos, um de 4, se eles forem reeleitos, outro mandato de 4, eles têm que deixar
o poder. Daí podem ficar 4 anos e depois se candidatar novamente, mas contínuo não pode. Na Venezuela também era assim. Só que aí o Hugo Chávez muda essa constituição e coloca reeleições indefinidas. O que era a tentativa que ele estava fazendo? Era de se manter no poder por um tempo indeterminado, correto? Isso foi extremamente criticado por organismos internacionais e pela OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, certo? E aí a gente vai falar, após a morte de Chávez em 2013, a OEA questiona a validade da lei por ferir a Carta de Democracia Interamericana. Gente, o Hugo Chávez morre em 2013 por causas naturais, tá? Ele morre no poder, ele foi presidente até o dia do seu falecimento, ele tinha um câncer, muitos dizem que ele não quis tratar esse câncer, ele até começou a tratar, foi para Cuba, porque ele era extremamente amigo do Fidel Castro, ele foi para Cuba fazer o tratamento e acabou desistindo desse tratamento e veio a falecer. Quem chega ao poder depois dele é o Nicolás Maduro, que era o vice. Mas quando ele morre, ele foi completamente aclamado pela população. Era nítido que boa parte da população da Venezuela gostava da pessoa e do governo de Chávez, certo? Bom, então aí a gente tem essas críticas. Então vamos ver o que veio aí nos governos do Chávez que fez ele ter essas características. Quais eram as principais características que estavam embutidas no governo do Chávez? Então a gente tem crítica aos Estados Unidos e à Colômbia. Por quê? Porque a Colômbia era aliada dos Estados Unidos. Vamos lembrar do outro vídeo que eu falei do Plano Colômbia, né? Então é nítido esse apoio e essa interferência. O Chávez não gostava, tá? Dessa interferência. Aí é o ideal bem contrário, né? A gente está falando de um governo que tinha um ideal de esquerda contrário daquela interferência de direita. Conseguiu o ingresso da Venezuela no Mercosul numa situação muito controversa, que a gente já falou disso anteriormente, né? Que ele coloca a Venezuela no Mercosul após o impeachment que foi considerado golpe no Paraguai, após o Paraguai ter sido suspenso, a Venezuela vota e consegue entrar para o bloco, eles votam e conseguem colocar a Venezuela no bloco. Apoio a Evo Morales, muito grande o apoio ao Evo, certo? O Evo Morales fez muitas coisas na Bolívia inspiradas nas ideologias e nas benfeitorias que o Chávez fez na Venezuela. Censura contra a imprensa, ele chegou de fechar jornal, ele chegou de fechar televisão mais de uma vez, tá? Então a gente via que essas questões das liberdades individuais, principalmente liberdade de imprensa, ela era um pouco contida na Venezuela. E isso foi uma falha, foi extremamente criticado. Ele por diversas vezes tentou impedir, tentou censurar a imprensa. Influência sobre os governos de esquerda na América Latina, muita influência. Ele era uma figura muito firme, ele era uma figura muito representativa da esquerda. Por isso ele inspirou outros. Ele era muito amigo do Lula também, tá? Mas no Brasil ele não teve uma influência tão grande como ele teve na Bolívia, como ele teve no Equador. Apoio a ditadores da Síria e da Líbia, extremamente criticado por causa disso. Ele apoiou Bashar al-Assad na Síria. E durante a Guerra da Síria, vamos lembrar que a Guerra da Síria começa lá na Primavera Árabe em 2011, então quando o Chávez morre em 2013, ele já estava apoiando o ditador e o Nicolás Maduro continua fazendo isso até hoje. E na Líbia, na época do governo do Muammar Gaddafi, antes da Primavera Árabe, certo? Um cara também extremamente controverso, que feriu de diversas formas os direitos humanos em todos os níveis dentro da Líbia, né? Então ele apoiou figuras políticas que não são muito benquistas, figuras políticas que têm históricos de violação e de opressão contra a sua população. E aí vem Nicolás Maduro, né? Nicolás Maduro, vice-presidente, assumiu o poder depois da morte de Hugo Chávez e foi reeleito posteriormente. Ele já foi 2 vezes reeleito, na verdade, tá? A última, ela não foi reconhecida por vários países, né? Na última eleição, o Brasil mesmo não reconheceu, mas não só o Brasil, diversos países não reconheceram a última eleição, foi considerada fraudulenta. Tá? Bom, e a situação atual? A gente sabe que a Venezuela passa por um momento extremamente crítico, um momento extremamente controverso, onde a gente está recebendo muitos refugiados. O que acontece? O Nicolás Maduro ele não conseguiu manter o crescimento que a Venezuela tinha com Chávez. É um país subdesenvolvido, é um país pobre, é um país que tem muitas lacunas do ponto de vista social, apesar de ser extremamente rico em recurso natural, principalmente o petróleo. A Venezuela é um dos países é o país que mais tem petróleo como país isolado no mundo, né? E um petróleo de alto valor agregado. Então, ela tem um potencial, em termos de riqueza, muito grande. Porém, esse potencial não é bem
não é bem desenvolvido, esse potencial não dá um retorno eficiente para a população. Então o Nicolás Maduro agravou ainda mais os problemas sociais e econômicos da Venezuela, certo? E a determinado momento o povo foi para a rua clamar por esses direitos. A gente sabe que a inflação da Venezuela hoje é a maior do mundo, né? E falta itens básicos dentro da Venezuela, porque o que acontece? O povo vive do petróleo, não é um país industrializado, não é um país que tem muitos recursos de indústria. Então, boa parte dos produtos industrializados que entram na Venezuela vinham de fora. E quando eles vinham de fora, eles eram subsidiados pelo governo. Por quê? Porque se você importa muita coisa, inclusive tem básico, quando entra no país, taxa, imposto, aqueles produtos ficariam com preço muito elevado. Então, para que isso não acontecesse, a população não tivesse acesso a esses produtos básicos pelo valor elevado, o governo subsidia e coloca esses produtos num preço mais acessível. E aí, beleza, a população conseguia comprar. Porém, com as crises sucessivas do petróleo, o petróleo cai de preço e a Venezuela não conseguia mais comercializar e nem ter o lucro que ela tinha com o petróleo. Com isso, ela parou de dar esses subsídios, parou de fornecer esses benefícios para a população e aí começou a faltar tudo dentro da Venezuela. Ela parou de importar e começou a faltar itens básicos de sobrevivência dentro da Venezuela, inclusive medicamentos extremamente necessários para a população do país, certo? E aí a população foi para a rua, o governo começou a oprimir, né, de uma forma muito dura e muito drástica, esse povo, gerando a crise que a gente tem. E para culminar nesse processo, o Maduro houve as eleições, o Maduro foi reeleito numa eleição extremamente controversa, aonde foi existem provas que ela foi completamente fraudulenta, e por causa disso, muitos países não reconheceram a eleição de Nicolás Maduro, outros já reconheceram. Então a gente tem um governo hoje na Venezuela que nem todo mundo reconhece, né? E por não reconhecer e por ter sido considerado uma fraude, vem uma outra figura, que é o Juan Guaidó, e assume o poder. O Juan Guaidó era o presidente da Câmara dos Deputados. Porque o que acontece? Se você tem fraude nas eleições e é a chapa, então é você e seu vice. Então, em tese, o Nicolás Maduro e o vice não poderiam ficar no poder por fraude. Então, quem que assumiria até acontecer novas eleições? O presidente da Câmara dos Deputados, e é o Juan Guaidó. E o Juan Guaidó se autoproclamou presidente. E aí o que acontece? Aqueles países que não tinham reconhecido o Maduro vieram e reconheceram o Guaidó como presidente da Venezuela. Aí meio que ficou dois presidentes. Só que Nicolás Maduro nunca saiu do poder, ele nunca renunciou e ele nunca aceitou essa condição. Alguns países, como o Uruguai, pediram calma, pediram conversa, mas uma grande maioria optaram por reconhecer a eleição do Nicolás Maduro ou optaram por reconhecer Juan Guaidó, o novo presidente da Venezuela. Mas, de fato, quem continua administrando a Venezuela é Nicolás Maduro, né? A gente teve alguns momentos em que todo mundo esperava que ia acontecer o golpe, que ele ia sair, que o Juan Guaidó iria conseguir tirá-lo do poder, mas o que acontece? Ele tem a alta cúpula dos militares ao lado dele. Então, alguns militares já fugiram, já vieram até para o Brasil como refugiados, só que a cúpula está do lado dele. Então, enquanto ele tiver essa cúpula do lado dele, fica difícil ele renunciar. Por quê? Ele se mantém ainda ali preso, né, às suas origens com esses militares, e eles dão subsídio para que ele fique no poder, tá? Só que as divergências mundiais crescem, a gente teve momentos extremamente críticos, momentos que o número de refugiados foi extremamente crítico. Ele chegou de fechar a fronteira com o Brasil, chegou de fechar a fronteira com a Colômbia. Veja bem, não foram esses países que fecharam a fronteira com ele, porque a gente é signatário de tratados de refugiados, a gente não poderia fechar a fronteira e impedir que os refugiados entrassem no nosso país. Foi ele que fechou a fronteira, tá? Depois acabou abrindo novamente, certo? Então, olha só. Além da acirrada crise política, há anos o país enfrenta uma crise econômica agravada pela alta dependência da importação de bens, a queda do preço do petróleo, maior fonte de suas divisas, e pelo controle estatal da produção e distribuição de produtos básicos. Dados do Fundo Monetário Internacional, do FMI, sobre as projeções mundiais apontam que a Venezuela teve a maior inflação do mundo em 2015. Na verdade, ela segue, tá? Ela teve e ela segue. E aqui a gente tem uma imagem do Juan Guaidó, ele segurando aqui uma foto do Simão Bolívar, que é aí o norteador, né, para a política venezuelana. O Brasil reconhece Juan Guaidó, ele inclusive esteve aqui no Brasil conversando com o presidente Jair Bolsonaro.
na verdade, tudo isso aconteceu ainda na época, ele tomou o poder, todas essas controvérsias aconteceram próximo da troca de governo brasileira, quando a gente ainda estava com Michel Temer. Ele já esteve nos Estados Unidos, Donald Trump apoia ele. Alguns países europeus, embora a União Europeia peça diálogo para evitar uma guerra, apoiam também Juan Guaidó. Mas outros, por exemplo, Rússia, Venezuela, Equador, Síria, apoiam Nicolás Maduro, tá? Então existe muitas divergências, tem muita gente que fala assim, está a ponto de acontecer a guerra civil na Venezuela. Sim, esteve muito próximo de acontecer uma guerra civil na Venezuela. Tinha gente que já falava que já estávamos vivendo uma guerra civil na Venezuela, mas agora o Juan Guaidó perdeu muita força. Teve um dia no ano passado que ele tentou convocar todas as forças, convocou a população para a rua para tentar tirar o Nicolás Maduro e ele falhou, justamente por causa dessa importância que o Maduro tem para a alta cúpula dos militares venezuelanos, né? Ele conseguiu se manter no poder. Então, a gente tem uma situação ainda muito controversa na Venezuela. Não sabemos ainda ao certo quem será esse novo presidente, por quanto tempo Nicolás Maduro conseguirá se manter no poder. Mas o fato é, a população venezuelana vive um momento crítico e caótico na sua história, tá? De um sofrimento extremo, certo? Bom, aqui a gente tem algumas imagens desses cenários, muitas mães, muitas grávidas vindo ter os bebês no Brasil, porque não tinha estrutura alguma nos hospitais para terem seus filhos, e elas querem também nacionalidade brasileira, mas muitos fugiram para a Colômbia. A Colômbia também recebeu muitos refugiados venezuelanos. Olha aqui as farmácias vazias, o povo na rua fazendo manifestações, estão vendo? Muitas dessas manifestações foram combatidas com violência, grande violência na verdade, por parte do Nicolás Maduro, que não aceitou, tá? E aqui só para a gente ter uma ideia de quando a gente fala aí das riquezas venezuelanas, olha a quantidade de petróleo, que a gente tem as torres de petróleo, né? Certo? De hidroeletricidade, olha só, e carvão, tá vendo? Os caminhõezinhos aqui são os carvões, tá vendo? E aqui em azul e verde o gás. Então a gente nota perfeitamente como é um país rico em recursos, né, naturais, em combustíveis fósseis. E mesmo sendo tão rico em combustível fóssil, a gente tem esse cenário, né, essa falta de investimento público, esse cenário tão caótico. Bom, a gente para por aqui a Venezuela. Até mais, vamos continuar com a Bolívia no próximo vídeo, tá? Beijo, gente!